Boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada. Nosso boa tarde aí para Francinópolis, para Joaquim Marques, Joca Marques, né? Boa tarde, Jusilene também acompanhando a gente. Boa tarde, Landry Salles. Boa tarde, PI7. Esse PI7 aí, ó, coloca aí de qual é a cidade para a gente, por favor. Queimada Nova também, nosso boa tarde. Boa tarde, Sandra Mota também acompanhando. E nosso boa tarde aí para a turma que está acompanhando pelo YouTube também. E olha, é uma satisfação enorme. Nós vamos passar por uma nova fase agora do nosso estudo dos fundamentos da administração. Nós vimos, nessa parte inicial, fizemos uma contextualização do administrador e tudo mais, passamos pelas teorias. Agora nós vamos começar a fazer o estudo mesmo do processo administrativo. Tá? Aqui nós vamos estar conversando com vocês. No nosso roteiro de aula está aí, vamos conversar um pouco sobre o processo administrativo. E assim a gente ter uma proporção como objetivo nosso, proporcionar uma visão mais abrangente do processo administrativo, envolver as funções básicas do administrador e descrever atividades do administrador nos níveis da organização. Nós vamos ver aí teorias e práticas, e revisões de algumas questões e muita coisa. Como referências, tem aí para vocês o que a Venato e o Maximiliano. São duas referências básicas que a gente está usando, mas existem outras, né? Existem aí o Djalma, Gisuleni também. Existem outras também muito boas, tá? Mas aqui a gente está usando como referências para vocês. Referências básicas, mas outras também podem ser usadas caso vocês queiram aprofundar. Então, processo administrativo. Né? Qual é o entendimento que vocês têm de processo administrativo? Qual é o entendimento que se tem? Veja só. Antes da gente começar a falar do processo administrativo, temos aí duas questões fundamentais para vocês, tá? Olha assim, então, acompanhando as aulas, nós vamos poder responder essas duas questões. O que faz um gestor e quais as funções que exerce no seu cotidiano. Duas questões fundamentais, guardem essas questões para o final da aula vocês terem condições de responder essa aula, tá bom? Deixo claro para vocês o seguinte, essas questões, as respostas estão no percurso da aula como um todo, tá? Se vocês forem procurar essas respostas lá no final, não vão achar, vocês vão achar as questões respondidas durante toda a aula, tá bom? Então, vamos começar nosso estudo do processo administrativo. E vimos que aí, ó, desde meados do século XX, com Taylor, com Fayol, que tornou-se a prática de definir a administração em 4 funções específicas. A partir de Taylor e Fayol, nós passamos a conceituar a administração e os seus processos em 4 funções específicas. Quais são elas, essas funções? Então, é a função de planejamento, organização, direção e controle. Nós vamos ouvir essas funções várias vezes, tanto agora durante a aula, como nas próximas aulas nós vamos ouvir muitas vezes, vamos falar muitas vezes a respeito dessas funções. E veja só, essas funções fazem parte, né, da definição da administração, mas também, dentro da definição de administração, nós falamos de alcance de objetivos. Porque nós planejamos, organizamos, dirigimos e controlamos para quê? Para alcançar algum objetivo. E assim, nós usamos o planejamento, a organização, a direção e o controle com o propósito
de alcançar objetivos, tá? Então, opa, essa aqui não, é aqui, né? Então, nós falamos dessas funções de planejamento. Veja que há uma interligação para alcançar os nossos objetivos. Então, nós podemos dizer que a administração é um processo de planejar, organizar, dirigir, controlar. O quê? Dirigir, controlar esforços dos membros da organização, ou seja, das pessoas, e utilizar todos os recursos, também as competências organizacionais disponíveis para alcançar objetivos. Claro, objetivos previamente estabelecidos, né? Então, tudo que nós estamos falando, nós estamos pensando em alcançar algum objetivo. E vejamos também que os recursos que nós, organizacionais, inclui, além das categorias econômicas, como a natureza, o capital e o trabalho, nós na administração usamos a informação e a tecnologia. Mas não é só natureza, capital, trabalho, informação e tecnologia. A administração está fundamentada em pessoas também. Então é preciso conhecimento, habilidades e competências. Até porque são as pessoas que vão formar, fazer com que a administração, com que a organização funcione. E assim nós temos que as pessoas são os elementos que constituem a inteligência e proporcionam o dinamismo que agiliza todos os recursos para alcançar resultados. Então, se nós temos ali as categorias, os recursos, natureza, capital, trabalho, tecnologia, informação, conhecimentos, habilidades e competências das pessoas que são a cabeça pensante, que são a inteligência e dá o dinamismo, nós podemos juntar o planejamento, organização, direção, controle, para denominar de processo administrativo esse conjunto de funções inerente ao papel do gestor. Lembra da primeira questão que a gente deixou? Aí, ó. Conjunto inerente ao papel do gestor está justamente em um conjunto de ações focadas no planejamento, organização, direção, que é o processo administrativo e é o papel do gestor exercer ou executar esse processo administrativo. Vamos ter uma visão agora do processo administrativo. Então, nessa visão, para que a gente compreenda bem, nós temos um ambiente externo. Quando eu não falo de ambiente externo, pessoal, aqui representando para você esse losango verde. Aí nesse losango verde, imaginem assim, né? Mas se vocês entrarem aí na cidade de vocês, né? Na área central, ou no bairro, ou no mercado, vocês vão ver a rua, as pessoas, governo, instituições financeiras, né? Banco, lotéricas, né? Vão ver algumas pessoas vindo de fora, visitando e tal. Esse é o ambiente externo em que está localizado a organização, seja ela qual for. Desse ambiente externo, coloca como entradas
dentro da organização, insumos. Por enquanto, pessoal, vamos chamar só de insumos, tá? E a partir desses insumos, agora já dentro da organização, esse círculo azul, é que se faz o planejamento, organiza, dirige e controla com o propósito de obter, lá na saída, os resultados. Quero que vocês olhem bem essa imagem que está aí, dessa visão geral, e me digam o que tem, assim, de tchan, né? Do que a gente já estudou até agora, para que vocês me digam o seguinte, o que tem aí, representativo nessa imagem, de questões que nós já estudamos, né? Só meio minuto aí para vocês pensarem e colocar no chat aí. E aí? Já? Chegaram à resposta? Pessoal, não sei se vocês observaram, mas a nossa figura azul aí, o nosso círculo azul, ele está circundado por uma linha pontilhada. Assim como o planejamento, o controle, a direção, a organização também. Então, aí, ó, uma figura toda circundada de pontilhados. Esse pontilhado, pessoal, está feito de propósito para que vocês tenham uma ideia que, assim como vocês estudaram lá na biologia, né, existe a possibilidade de entradas e saídas desse círculo. Não é isso? É como se eu pegasse uma peneira para... Então vai ter vários, né, pontos de entrada e saídas. Também no planejamento, também na organização, e também na direção, e também no controle. Tá? E isso para dar para vocês um pouco da ideia de sistema. E um sistema aberto em que a organização se relaciona com o seu ambiente, influenciando e recebendo influências. Então, nós não podemos ter a administração de uma maneira como um processo simplista, reducionista, ou também como um ciclo repetitivo de ações, mas é um sistema. É a conjugação de inúmeras variáveis que são convertidas para que se alcance o objetivo e a oferta de resultados. Então, nós podemos dizer que a administração não é somente um processo contínuo, linear de decisões, ações de planejar, organizar, dirigir e controlar. E, professor, mas até agora o senhor tinha dito que organização, o processo administrativo é organizar, dirigir, controlar e planejar. Mas eu tenho que colocar para vocês que é uma atividade, que a administração é uma atividade permanente de integração e conjugação, arranjo, foco e impulsionamento da organização. Então, é mais do que somente aquele planejar, organizar. É interações que acontecem. São arranjos para impulsionar a organização.
Então, nós podemos avançar na nossa conceituação de administração e dizer que ela consegue reunir um conjunto ou uma pleiade de diferentes recursos, incluindo a competência para criar valor e transformar esses valores em resultados concretos. Então, nós estamos falando de juntar um monte de coisa, né? Reunir vários recursos, e é claro, com competência para criar valor. Criar valor vai além de entregar um produto. Porque de entregar um produto é muito fácil. Eu crio um produto, pronto, está feito o produto, eu faço o pão. Pronto. Mas criar valor tem a ver com satisfação do cliente. Então, nós podemos que, na verdade, a administração é a melhor maneira de alcançar resultados por meio das organizações. E aí isso significa que faz acontecer e gerar valor, riqueza pelo mundo afora. Não é porque a tua empresa ela tem uma atuação local que ela não é importante. É importante sim, porque ela gera riqueza local e essa riqueza local ela se expande também. Para a gente compreender melhor o processo administrativo, nós precisamos compreender qual é o significado da palavra processo, que vem lá do latim, com o significado de avançar, ir para frente. E também é uma sequência de atividades, tarefas ou passos que se sucedem para alcançar uma meta ou objetivo. Então, sempre nós vamos ter essa questão do objetivo na administração. Também é uma maneira planejada, sistemática, de como se fazer as coisas. Né? Então, também é o meio, método ou maneira de conduzir as atividades para alcançar ou cumprir um objetivo. É um meio, um método ou maneira de conduzir as atividades, sempre visando cumprir ou alcançar algum objetivo. Sempre nós vamos estar nesse sentido. Tá? Então, nós podemos também estar dizendo que a administração é um processo conduzido por administradores nos vários níveis da organização. Então, veja só que é um processo conduzido nos vários níveis da organização. Então, nós estamos falando que a organização, o processo administrativo, ele acontece no nível estratégico, tático e operacional. Estão lembrados desses 3 níveis? Então, ele acontece nesses 3 níveis. Ou seja, ele acontece nas várias funções, sempre visando alcançar objetivos estabelecidos. E as funções administrativas de planejamento, organização, direção, controle, para nós agora tem como batismo o nome de processo administrativo. Então, as funções de planejamento, organização, nós agora estamos chamando, né, ou foi colocado esse nome de processo administrativo. Então, nós precisamos ter uma ideia mais ampla a respeito desse processo administrativo e assim nós vamos ver o processo administrativo como um ciclo
repetitivo de eventos, que ora pode ser até mesmo cíclico ou concomitantes. Porque o processo administrativo ele acontece a todo momento, é um ciclo constante, e dinâmico. Assim, nós podemos dizer que o planejamento está ligado à definição dos objetivos. O planejamento está ligado à definição dos objetivos a ser alcançado. É saber o que eu quero. O que eu quero? Eu quero produzir pão. Eu quero produzir pizza. Eu quero proporcionar o embelezamento das pessoas por meio do corte do cabelo, penteado e tudo mais. São objetivos. Mas também o planejamento estabelece para nós, além dos objetivos, os meios para ser alcançado. O que eu preciso para alcançar esses objetivos? E mais, estabelece também uma programação de quem vai fazer o quê, como e quando. Por isso que se fala dentro do planejamento, se fala em orçamento, Mas esse planejamento não para por aí. Agora que eu sei qual é o meu objetivo, quais são os meios que eu vou utilizar, a matéria-prima, vou usar ferramentas, vou usar máquina e tudo mais, e eu sei que já vai ter pessoas que vão fazer como e quando. Nós passamos para organização, efetivamente. E aí, nós vamos estar agora, já que eu sei que vou ter meios para alcançar, vou ter pessoas, agora eu preciso também definir quais são os recursos que eu vou utilizar. Eu vou usar, na padaria, eu vou usar um padeiro, eu vou usar 2 padeiros, porque vai ter turno de manhã, tarde e tal. Mas eu vou ter que também alocar os recursos necessários. Ou seja, também órgãos e pessoas. E vou estabelecer uma estrutura desses órgãos. Lá na área de produção, da padaria, vai ter 2 padreiros, vai ter um confeiteiro, vai ter um ajudante e tal. E isso nós estamos falando de alocar pessoas e órgãos, estabelecendo uma estrutura. Mas nesse processo de organização, eu não falei em padeiro, 2 padeiros, um ajudante? Então, eu vou ter que atribuir a responsabilidade e a autoridade para essas pessoas. Olha, padeiro número 1, você vai fazer o pão no turno da manhã. Padeiro número 2, você vai fazer o caixa, você vai ser responsável por receber, efetuar os pagamentos e tal. É isso? A equipe de venda, de balcão, vai fazer isso, vai fazer... Professor, me diga uma coisa. Eu não estou entendendo muito bem isso aí, não, que o senhor está falando que vai ter gente para isso, não. Mas eu estou pensando aqui na banca lá do meu pai. O meu pai tem uma banca lá no mercado, e é só ele que trabalha, e ele tem que fazer isso também? Olha, tecnicamente sim. Mas na prática, ele acumula todas essas funções. Porque o teu pai, quando trabalha lá na banca, e ele é um microempresário, ele é um empresário individual, ele acumula essas funções. Ele que faz o planejamento, ele que atribui a função dele de comprador, de faxineiro. Professor, nunca vi meu pai fazer esse negócio desse planejamento assim, não. Claro que você não vê, porque ele faz mental. Ele mesmo pensa, olha, muitas das vezes ele diz assim, o mercado vai abrir 6 horas da manhã, 7 horas, aí ele fala assim, eu tenho que chegar um pouco mais cedo, eu tenho que chegar às 5h30, ou então uma meia hora antes, porque eu tenho que varrer, eu tenho que fazer a limpeza, expor os produtos, para que esses produtos, na hora que os clientes começarem a chegar, já estão todos expostos e tudo bonitinho lá. Ele faz esse planejamento. Quer ver? Pergunte para ele.
que ele faz de manhã cedo lá na banca? Primeiro ele vai limpar, organizar, expor os produtos e tal. É isso? Mas ele faz muito mais antes. O proceder, né? Queimada nova, muito bom. Isso é como proceder, né? Tá certo, é isso aí mesmo. Né? Eu estou gostando de ver queimada nova, não deixo para depois, tá? Vamos colocar bastante certo aí, tá? Aí assim, fez toda a estruturação. Aqui, pessoal, veja só. Ele planejou, foi feito o planejamento, organizou, disse quem é que vai fazer o quê, não é isso? Mas só que assim, precisa abrir a banca, começar a funcionar. Boa tarde, Ribeira do Piauí. Boa tarde, Queimada Nova. Aí assim, precisa abrir a banca, e abrir a banca significa que ele vai fazer a direção. Né? Aí agora, pessoal, é que ele vai ter que comunicar às pessoas dele, o que vai ser feito, o que vai ser feito. E é o momento em que ocorre a liderança e motivação dessas pessoas para que elas sejam direcionadas rumos aos objetivos. E é o momento que nós chamamos de colocar em marcha a organização. Pessoal, eu coloquei essa expressão colocar em marcha, posta em marcha, porque imagina só se você é um entregador de pizza, quando acontece de a pizzaria ali entregar a pizza para ser levada até o cliente, o que você faz na moto? Você coloca dentro da caixa, lá as embalagens dentro da caixa para entrega, e você coloca a marcha na moto para andar, não coloca? Então é quando você coloca a organização para funcionar. Então, aí, nós precisamos começar a ter também, falar dentro do processo administrativo do controle, que é quando eu faço um comparativo a partir de um padrão estabelecido, avaliamos, fazendo comparações de desempenho, para ver se o que foi planejado está acontecendo de acordo com o que foi. E se não está acontecendo de acordo, nós precisamos executar ações corretivas. E o que é administrar algo? Queimada Nova? O que era administrar algo? Pessoal, Queimada Nova, vou colocar aqui agora, começar a colocar para vocês o que é. Aliás, nós já estamos conversando tudo o que é administrar algo. Mas nós estamos especificando bastante para vocês. Que administrar algo é fazer o planejamento, a organização, a direção, o controle. Mas aguente aí que a gente vai respondendo essa questão, tá? Passo a passo, tá? Boa tarde, Eliakim. Então, cada uma das funções administrativas tem uma base de atuação diferente, não tem? Então, vamos ver aqui o papel do processo administrativo. Pessoal, só adiantando, Queimada Nova, o papel do processo administrativo é a atuação do administrador. E esse papel tem, nessas funções administrativas, nós temos elas, o planejamento, que tem uma base, a construção de ideias, e onde se ocorre a definição de objetivos, é o que eu quero fazer, é onde eu quero chegar, tá? E veja que aqui, nós temos, quando nós falamos de planejamento, nós temos uma palavrinha-chave, que é tanto a fixação de objetivos, como também a ação futura.
No campo das ideias, eu imagino o que eu quero, mas o que eu quero é lá no futuro. Assim como vocês pensaram em fazer o curso técnico, vocês têm o objetivo de ter uma formação técnica, mas essa formação técnica de vocês está no futuro quando terminar o curso. Isso no campo das ideias. Mas também, quando nós passamos para a organização, aí nós começamos a ver coisas. Tá? Então, saímos lá do campo das ideias, passamos agora para o campo das coisas, e no campo das coisas, nós precisamos arrumar tudo. Né? É quando você fez vocês fizeram a matrícula, é isso? Receberam o calendário. Então, aqui, nós vamos estar arrumando e relacionando o que nós devemos fazer para alcançar o nosso objetivo. Vocês não querem ser técnicos? Então, agora que está no campo das coisas, vocês estão arrumando qual é o horário que eu vou assistir às aulas, quem vai à escola procurar saber quem é o professor, os professores, não. O dia que começa a aula, que hora que começa e tal. No campo das coisas. Mas ainda não é tudo. Nós precisamos avançar agora para a direção, ou seja, no campo das pessoas, nós precisamos agora designar quem é quem. No nosso curso técnico é o professor Jorge, é o professor André, é o professor Assis, é o professor tal, é o Gilvan e tal. E assim, é onde se faz a designação das pessoas para provocar mesmo uma ação intencional em direção ao objetivo. Então é designar, é o professor Jorge, o professor Gilvan, é o professor mediador que está aí na sala com vocês, são vocês mesmos, alunos que são provocados, intencionados, impulsionados, motivados para assistir às aulas. Mas assim, nem tudo isso acontece de forma solta. Porque nós temos agora que verificar os nossos resultados, e esses resultados são monitorados via controle. E isso é que nós buscamos acessar, né? Assegurar o nosso processo para alcançar nosso objetivo. É nesse momento, pessoal, que ocorre, aí no nosso exemplo, né? Que ocorre a aferição de notas, realização das provas, registro das frequências, não é isso? É isso que nós estamos assegurando para alcançar nossos objetivos. E veja que aqui, quando nós falamos essa busca para assegurar os nossos objetivos, no caso, né, do curso técnico aí de vocês, né, nosso também, né? Nós temos aí, caso algum aluno, né, não esteja, né, acompanhando direito os conteúdos ou tendo alguma dificuldades, o professor mediador busca fazer o quê? Um incentivo para que esse aluno, né, também possa tá avançando e não ficar para trás. Tá? E assim, nós temos aqui a função administrativa, focada no planejamento de ideias, na organização das coisas, na direção das pessoas, é a movimentação, a ativação dessas pessoas e o controle dos resultados que estão sendo alcançados. Isso é o processo administrativo, que é o papel que o administrador exerce. Tá, queimada nova? Então, podemos dizer que essas funções convergem para o alcance de uma finalidade da organização. E o desempenho organizacional, ele tem que ser adequado. Vou pegar de outra cor. Ele tem que ser adequado para que se possa
alcançar o objetivo e oferecer resultados e entrega de produtos, serviços com eficiência e eficácia, mas também é relevante que essa entrega alcance a satisfação do cliente. Assim, nós vamos estar falando que a organização vai buscar a satisfação dos clientes num ambiente altamente competitivo e também buscar a sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade aqui é num conceito mais amplo, que tanto ela perpassa pelas questões ambientais, mas também do próprio negócio em si, para ela ter continuidade. Assim nós podemos ter ideia, agora, avançar um pouco mais e começar a expandir um pouco o nosso conhecimento a respeito do processo administrativo como um todo, integrado. Então, agora, aquele círculo que nós colocamos no início, agora nós temos recursos. E quais são esses recursos? Agora temos os recursos aqui, que são os recursos humanos, financeiros, materiais, informação, tecnologia, que são os nossos, vermelho mesmo, né? Os nossos recursos. Esses recursos, eles são colocados dentro do ambiente organizacional e é a partir deles que nós estabelecemos nosso planejamento ou definimos qual é o nosso objetivo e assim os meios também para alcançar esses objetivos. A partir desse planejamento e definição do nosso objetivo, nós vamos agora ir para a organização. E ao passar para a organização, nós vamos também buscar agora designar as atribuições e responsabilidade para a execução das tarefas. E é nesse momento aqui é que vai ser colocado quem vai fazer o quê. Mas a partir do momento que eu já tenho objetivos definidos, meios, né, sabendo os meios que vou para alcançar, designada as responsabilidades, atribuições e colocados os recursos à disposição, nós vamos precisar influenciar as pessoas para que essas pessoas, né, possam, de forma motivada, realizar a atividade. Professor, mas e o exemplo lá do meu pai da banca lá do mercado? Ele faz isso? Faz. Ele planeja o que ele vai vender, ele vai lá, compra os produtos, as mercadorias, aí ele organiza, e ele mesmo é responsável, então ele prepara a limpeza, expõe os produtos e tal. E aí ele abre a loja, mas abre com aquele sorriso imenso, todo motivado, e que fala assim, hoje eu vou ter boas vendas e vou atender meus clientes bem. Então, isso ele faz, internamente faz. Mas ele não precisa também ficar assim, que ele controla também. Ele monitora as suas atividades, ao longo do dia ele vai comparando, vendo, olha, não, faturamento e tal, não sei o quê, eu estava prevendo faturar R$1.000, mas aí até agora só está com 800 e tal, o que eu preciso fazer? E aí ele faz monitoramento, e se for o caso ele faz ações de correção, estabeleceu um preço, mas aí ele entra e faz promoção e tudo mais. Veja só, pessoal, né? Nós colocamos propositalmente para vocês essas setinhas, todas elas, né? Veja aqui a interligação entre todas elas, porque essas ações, elas acontecem em ciclos e às vezes acontecem ao mesmo tempo. E assim, a partir dos recursos que passamos pelo planejamento, organização, direção, nós vamos chegar ao nosso desempenho. E o desempenho nós colocamos aí que são os nossos objetivos, os nossos produtos e serviços realizados
com eficiência, eficácia e satisfação do cliente. É isso? Assim, então, nós já vimos todo esse contexto, então nós precisamos agora fazer um estudo de cada uma dessas funções, tá? Nós precisamos fazer um estudo de cada uma dessas funções para a gente prosseguir. Então, vamos a esse estudo aqui. E vamos estudar cada uma dessas funções do processo administrativo para a gente poder compreender mais. E eu estou dizendo para vocês, nós vamos aqui começar a fazer uma parte introdutória desse processo para que a gente possa avançar bastante. Mas isso nós vamos começar a fazer já na próxima aula, que é daqui a pouquinho, tá? Volto já com vocês.